para todos vocês. Antes, vamos falar um pouquinho da família, porque assim foi um longo período de silêncio e eu imagino também para preservar a família. O Thor recentemente deu uma entrevista a uma revista, disse que sofreu de depressão na época em que os negócios começaram a dar errado, que tomou remédios. E eu gostaria de falar com você sobre esse período também, porque você não falou ainda. Claro. Olha, quando você... Nas empresas que nós criamos, eu tinha 5 empresas listadas na Bolsa. E uma delas, a de petróleo, falhou. Ela, na verdade, foi quase como uma âncora. Ela puxou todas as outras empresas que tinham projetos extraordinários para baixo. É assim. Infelizmente, a exposição de 5 empresas foi algo inédito no mundo. Não tem algo igual no mundo. Ou seja, a captação de recursos para construir todos esses empreendimentos é algo que jamais foi feito no mundo. Nós conseguimos fazer, obviamente, pela ousadia dos projetos, pela qualidade deles. O petróleo não funcionou. E, na verdade, por ter construído 12 minas, né, 10 de ouro, mundo afora, 2 de minério de ferro, você fica meio autoconfiante demais. E quando eu fui encarar o petróleo, achando que, como eu tinha ganho áreas na bacia mais rica do Brasil, que é a Bacia de Campos. Bacia de Campos, exatamente, onde a taxa de sucesso da Petrobras chegou a ser 63%, ou seja, de cada 10 furos que você fazia, 6,3 furos você acertava petróleo. E, de fato, nós encontramos petróleo. Só que a produtividade desses campos foi 1/4 do que a gente previa. Mas teve petróleo. Tem petróleo. Só que se ele não sai, se as rochas são complexas, isso é do business, né? É do setor. E aí eu posso até falar que, curiosamente, as perspectivas que se falava do pré-sal da Petrobras, se imaginava que os campos iam produzir X e hoje eles produzem 3X. Tanto que a Petrobras tem um recorde mundial de produzir mais de 700 mil barris num prazo curto. Teria sido diferente para você se você tivesse conseguido um dos blocos do pré-sal? Olha, aquela previsão que eu fiz, que eu não quero repetir de novo, ia se configurar. Porque nesses 5 anos na OGX, nós furamos 110 poços. Se você perguntar a Magda Chambriand, que é presidente da ANP, ela vai dizer que isso é um recorde de performance. Então, o setor privado, quando faz bem. Só que tem que achar petróleo. As nossas áreas, infelizmente, não tinham a produtividade que a gente esperava. E eu apostei demais nessa área. A gente daqui a pouco vai... Ponha o que é a pergunta das pessoas na rua e a gente já mostra essas manchetes. Então, Eike, fala aí para a galera poder tirar essa dúvida. Os seus bens foram apreendidos. E hoje, qual que é a sua situação? Se ele acha justo o que ele fez com todas as pessoas que compraram ação e que perderam tudo que tinha, acreditando no sonho mentiroso que ele vendeu. Aí mentiroso é uma palavra mais forte. Não é? Quer dizer, olha, se eu estou até hoje com as mesmas ações que eventualmente ele comprou, né, nós criamos muita riqueza. E vale lembrar que muitos acionistas ganharam muito dinheiro. Não sei se vocês sabem, essas empresas, 70% do capital foi capital de estrangeiros, né? E muita gente vendeu as ações também. Então, teve muitos que ganharam muito. É aquele negócio, você está na Bolsa porque você quer ganhar sempre muito mais. Essa é a história verdadeira. Mas para alguém ganhar, sempre tem que alguém perder. Não necessariamente. Não, tem empresas que continuamente crescem, né? Se eu citar a Apple para você, é uma empresa que, se você ficou com ela 5, 10, 15, 20 anos, todo mundo ganhou dinheiro constantemente. Foi um crescendo, né, constante. Eu não opero na Bolsa, que eu não tenho sobrando assim para tanto. Não foi muito legal, não. Qual foi a sensação quando você ficou sabendo que o juiz estava usando o seu carro? Olha, eu acho que todos os brasileiros iam se sentir violentados, né? Acho que esse abuso de poder não pode acontecer com nenhum brasileiro. Então, se fizeram comigo, imagina o que fazem com o resto dos brasileiros. Então, eu acho que bom, se eu fiz alguma coisa pedindo a suspeição dessa pessoa, porque ele já foi muito agressivo, ele não aceitava a defesa,
Enfim, o importante é que a justiça foi feita e isso, no fundo, no contexto que importa. Então, sofri sim, lógico. E depois disso acabaram surgindo outras suspeitas, até... Exclusivo. Pelo visto, eu criei um monstro que eu não sou. Um mundo Ike como nunca se viu. Hora de ir pro trabalho, né? Só tem uma marcha pra frente. Marcha ré não existe no meu sistema. A ascensão. O senhor é um fenômeno. Eu sei. Você, quando cria coisas grandes assim, você incomoda muita gente, né? A queda. A queda é solitária? Ah, sempre é. É muito solitária. Os segredos. A minha riqueza tá aqui, ó. A minha cabeça. A prisão. Eu lia muito, né, e refletia. E, obviamente, ficava angustiado, né? O futuro. Eu vou voltar lá. Voltar lá significa o quê? Eu vou voltar a crescer, fazer coisas grandes, grandiosas. Grande parte da lista brasileira parece estar de aluguel no Brasil. Eu não estou de aluguel no Brasil. Nós estamos aqui, nós queremos nesse país fazer as coisas concretas, projeto de 100 anos. Boa noite. No Conexão, o repórter de hoje, a história de Ike Batista como nunca se mostrou. Ascensão e queda, poder e prisão, condenação e tentativa de dar a volta por cima. O homem que chegou a ter a 8ª maior fortuna do mundo diante das mais importantes questões. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Em uma obra-prima da natureza no Rio de Janeiro, um privilegiado platô no elegante Jardim Botânico, os pesados portões se abrem. Final de uma tarde de um sábado de julho. Estou prestes a ser recebido por Ike Batista em sua fortaleza no Jardim Botânico. A principal joia da coroa. Sua mansão. Sua casa. Numa das mais belas mansões do país, um homem magro e atlético para seus 61 anos aparece. Boa tarde. Boa tarde. Prazer receber você. Prazer é meu. Obrigado por permitir o nosso acesso à sua fortaleza. Muito obrigado pela vinda aqui. Vamos conversar. Trata-se de um momento único para Ike Batista. Vamos, por favor. Ele está prestes a abrir sua vida como nunca antes permitiu. Essa é a principal joia da coroa. Sim, isso é uma casa que eu comecei a construir uns 30 anos atrás. Comecei comprando os terrenos. Foi minha mãe que me mostrou o terreno inicial. E com o tempo eu tive a sorte de poder comprar os lotes em volta e conseguir, na verdade, essa plataforma aqui no Rio que tem o Cristo atrás. E é na cota 100, onde é permitido você construir, porque é o limite, né? O sorriso não deixa escapar certa ansiedade. O cabelo foi embora, junto com a fortuna, mas o raciocínio aguçado permanece. Isso aqui é minha sala, enfim, parte foi desenhada. Eu desenhei isso assim para ser uma casa bem prática. Está num lugar lindo, bonito, né? Na Floresta da Tijuca. Você vive aqui com quem atualmente? Com minha esposa Flávia e meu filho de 5 anos. Eu sou uma pessoa muito família. Eu sou muito família. Na verdade, eu sou trabalho e família. Né? Como é que é ter o Cristo aqui à sua disposição? Eu abençoado por Deus, né? Acho que é uma coisa realmente gostosa, espetacular. O que significa exatamente uma propriedade como essa para você? É uma conquista de um trabalho duro, né? Eu desenhei essa casa. Uma fortuna incalculável se evapora, quase do dia para a noite. Muita gente acreditou em você. Você enganou essas pessoas? Cabrini, eu afundei junto com o navio. Eu acreditei nessa companhia, acreditei que ia ser um mega sucesso. Não foi. Mas você emitia comunicados dando conta que a situação estava boa. Cabrini, a todo furo eu posso criar uma riqueza de $1 bilhão. Você não falhou no sentido de dar uma informação real para as pessoas do que estava de fato acontecendo? Vamos lá, eu sou um comunicador. Fora isso, nós temos os bancos, na verdade, na época, mais de 8 bancos seguiam a companhia, né? Trimestralmente. Eles emitiam relatórios. Tinham relatórios que diziam para vender as ações
e outros relatórios para comprar ação. É a sua decisão de risco se é para comprar. Vários diziam para vender, tá certo? E eu que fiquei junto à companhia, acreditando que a gente ia furar e achar petróleo, e esse petróleo seria produtivo, acreditei no último momento. O que já era catastrófico podia ainda piorar. Ike vira alvo da Operação Lava Jato. Suas relações com o ex-presidente Lula e com o ex-governador Sérgio Cabral são investigadas. Você tinha uma relação sempre íntima com o presidente Lula? Não, minha relação, eu trouxe ele em meados de 2012, acho que foi meados de 2012, para ir no Açu, que eu queria mostrar a um ex-presidente da República o que eu estava fazendo para o Brasil. Que não sejamos ingênuos, você tinha alguns interesses importantes em relação a uma aproximação com o governador do estado, Sérgio Cabral. Não, olha que, perfeito. O que eu tinha? Você emprestava seus aviões para ele? Você não tem nenhum amigo que te pede as coisas, não? Quer dizer, nunca emprestei avião para amigo nenhum. Aviões emprestados e a acusação formal de pagamento de propina de 16 milhões e meio de dólares a Cabral em 2010. Ike Batista, esse é o processo, a peça de acusação que te levou a uma condenação de 30 anos. Você conhece esse processo? Conhece? Mas, para ser sincero, eu não li detalhes, não. Essa semana foi preso o banqueiro Eduardo Plas. O senhor conhece ele? Conheço, perfeitamente. Qual é a sua relação com ele? Minha relação é de um banqueiro e alguém que tem uma conta num banco. E, na verdade... Alguém que tem um banco no Panamá. No Panamá, mas, de novo, né? Tag Bank. Tag Bank. Nós... Acredita-se que as contas no Tag Bank foram usadas Perfeito. na engrenagem para o pagamento da propina ao governador Sérgio Cabral por parte do senhor. Perfeito, mas conta essa, fundo esse, declarado no meu imposto de renda. Como eu disse, como minha vida começou fora, eu tenho uma estrutura enorme de offshores estrangeiras. Offshores não querem dizer que você está fazendo algo ilegal. Se elas estão declaradas na sua estrutura fiscal, e, de novo, eu só posso repetir, desde 2002, quando eu decidi ficar aqui no Brasil definitivamente, eu sou um dos brasileiros mais auditados do país, se não o mais auditado. O senhor conhece a empresa Arcade Associados? Claro, essa empresa é uma empresa oficial, está no meu imposto de renda. O senhor é acusado de usar essa empresa para o pagamento da propina. Foi pago recursos oficiais para as pessoas que intermediaram essa operação. Tudo 100% legal. A Centennial Asset Mining Fund pertence ao senhor? Pertence. Mais uma empresa do meu imposto de renda. Está lá no meu imposto de renda, gigantesco. É uma árvore de Natal, 34 bilhões de dólares de patrimônio. A maior parte disso criado de ativos de fora, tem uma estrutura gigantesca. É quase que um país, né? Mas não faz todo sentido? Um doleiro, Amândro Cabral, cria uma determinada empresa, existe uma série de contas de um banqueiro que acabou de ser preso, e aí existe um contrato com uma empresa que o senhor tem lá no Panamá. Eu comprei essa jazida. Isso não é uma engrenagem de pagamento? Não, no meu caso, Cabrini, eu comprei uma jazida que existe, que o pessoal acha que é fictícia, que não existe. Minha conta é declarada, é tudo oficial. Essa é uma história, essa é a minha história. E teve uma comissão paga de 70 milhões de dólares que foram pagos para empresários. Isso não tem nada a ver com isso. Então isso é 100% legal. Mas além disso, o senhor pagou R$1 milhão a Adriana Anselmo, no seu escritório de advocacia. Por quê? No Rio de Janeiro, nós já falamos do tamanho do grupo, né? No fundo, eu acho que eu usava todos os escritórios de advogados. Eu tive processos trabalhistas, por exemplo, ou de executivos que saíram da companhia para me processar. Muitas vezes, como estratégia de empresa, você fecha contratos com o escritório de advocacia para ele não poder ser usado pelo cliente. Isso é estratégia jurídica. Mas por que contratar justamente o escritório da mulher do governador? Por acaso da mulher. Por uma quantia exorbitante. Mas serviços foram prestados. Mas por que o senhor tinha tanta relação assim com o governador? Mas não tinha. O senhor prestava os seus aviões? O senhor costuma emprestar seu avião para todo mundo? Não, olha, eu tinha 3 aviões, né, na época, não tenho mais. E ele sempre sabia que meu avião estava disponível. Como é que ele pedia? Como é que era esse pedido? Mandava falar com a secretária. Que você pode disponibilizar
E a secretária me vinha me falar, olha, você pode disponibilizar seu avião porque o Cabral fazer um voo? Isso aconteceu quantas vezes? 3 vezes. Mas, sinceramente, existe almoço de graça? No meu caso, existe porque eu que trouxe a riqueza. Os meus empreendimentos eram empreendimentos e projetos onde as pessoas queriam levar ou inaugurá-los, tá certo? Para tirar proveito político, eles, não eu. Mas, você podia dizer para o governador, desculpe, mas eu não vou emprestar meus aviões. Pague com seu bolso. Olha, você sabe que eu sempre fui uma pessoa, assim, bem aberta, né? Seja nas minhas doações para hospitais, para as UPAs do Rio de Janeiro, a lagoa que eu limpei. Então, esse pedido é um pedido chato, sabia? É um pedido desagradável. Ele não indica uma relação incestuosa? Ele indica, pode ser que indique essa, mas não houve. Quantas vezes houve reunião? Olha, talvez nesses 6 anos, 7 anos, umas 20 reuniões. Onde? No Palácio, sempre no Palácio. A portas fechadas? Não, sempre secretários presentes, os investidores estrangeiros junto comigo. Nunca teve ambiente de conluio. Nessas reuniões era colocado, olha, Ike, se você quiser que seus interesses sejam defendidos, você precisa pagar um determinado valor? Jamais. Sabe onde é que tem corrupção? O governador Sérgio Cabral ficou conhecido como governador dos 5%. Sim. O senhor sabe disso? Claro, sei. Hoje eu sei. Não sabia. Na época eu não sabia. Porque para o senhor ele não pediria isso? Eu não tinha nenhum contrato com o governo. O que ele te pedia exatamente nessas reuniões? Nada. Ele queria ouvir. Qual era a contrapartida? Não tinha contrapartida. Porque você eu não queria pedir tinha nada. interesse na exploração do Maracanã. Você tinha interesse no seu grande projeto, o Superporto de Açu. Não, o Superporto de Açu foi um porto que foi desenhado no nada, onde não tinha nada, que um porto privado, para uso privado. Mas nós estamos diante de um governador que hoje o Brasil inteiro sabe, o mundo sabe, trata-se de um governador corrupto, que enriqueceu cobrando propina. Eu não tinha ligação umbilical de nada com o Estado. Zero. Em que momento o governador fez um pedido indecoroso a você? Ele nunca fez um pedido indecoroso para mim. Nunca fez um pedido indecoroso. Esses blocos aqui é que criaram ritmo intenso. Um ativo mineral. Tá bom. Olhos que brilham. Ike Batista ainda é um ídolo para uma legião de jovens empresários. Ensinamentos nas redes sociais. Olha, uma das coisas mais importantes na vida é saber falar, né? Falar em público. E o Brasil do futuro... Reuniões sem parar. Viu que o brasileiro não conhece. E pé na estrada. Às 8 da manhã de uma quarta-feira de agosto, ele já está pronto no heliponto da Lagoa. Bom dia, Ike. Bom dia, Cabral. Tudo bem? Tudo bem. Decolagem. Parece não haver limites para seus sonhos. O helicóptero agora é alugado. São outros tempos. No auge você tinha quantos helicópteros? Eu tinha 2 helicópteros e 3 aeronaves. Hoje? Nenhum. Eu não estou recompondo esse quadro, né? Porque, na verdade, um helicóptero é uma ferramenta de trabalho para mim. Eu preciso mostrar aos investidores os projetos que estão sendo feitos. Isso é, muitas vezes, visual, né? Esse aqui você alugou? Esse aqui está alugado. Mas logo Ike já está às voltas com seus cálculos, números, projeções, novas tacadas. Você cogita abandonar o país? Hipótese nenhuma. Chamado pelos concorrentes e empresário de projetos PowerPoint, Ike se aproxima de sua maior realização. Estamos chegando no Superporto do Açu, um dos principais projetos de Ike Batista neste momento. Lá embaixo, no norte do litoral do Rio, os contornos de um porto gigantesco construído no distrito de Açu. Equivale a 40% do canal do Panamá. É uma dessas obras do National Geographic, né? Obras extraordinárias no mundo. A obra avança 3 quilômetros mar adentro. Uma engenharia ousada. Navios que carregam e descarregam, principalmente minério e petróleo. Operando desde 2014, é como um filho pródigo de Ike. Pouso e mãos à obra. Ike não perde tempo. Trouxe um grupo de empresários dispostos a investir pelo menos 100 milhões de reais cada um no que ele chama de Porto do Futuro. Aqui as dimensões impressionam. Uma mega construção a perder de vista. Onde antes era em parte uma fazenda de gado e em outra águas de alto mar, Ike Batista construiu o Porto de Açu,
que tem uma área de 90 quilômetros quadrados e capacidade para receber até 47 navios. Um investimento que é calculado em mais de 60 bilhões de reais. Base principal de seu sonho de retomada. É o meu maior projeto em termos de volume de investimento. O que o Brasil consegue aqui que antes não conseguia? Aqui você consegue atracar navios que você não consegue em Santos, né? Santos só tem 12 metros de calado, então 26 é outra dimensão. Etapa vencida, hora de voltar à base. Ike se sente mais motivado do que nunca. Não se pode negar sua genialidade. É verdade que, sendo um bom pai, você deu uma fortuna de 120 milhões de dólares pro Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro? Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta, é verdade? Não, ele tem os recursos dele que ele me empresta, ele paga algumas contas minhas, sim. Como é que foi pedir dinheiro emprestado pro seu filho? Problema nenhum, ele recebeu de mim. E ele deu na boa? Na boa. Como é que foi esse diálogo? Olha, ajuda seu pai porque eu tô com problemas. Me colocaram numa situação aqui surreal, tá certo? O que você está pensando, Ike? É o que você acompanha em instantes no documentário especial Ike. Na Mansão Batista são 6h30 da manhã. Bom dia, amigos, bom dia. Um tapa no leite com cereais. Hora de ir pro trabalho, né? O funcionário é um misto de segurança e confidente. Um faz tudo. Sidney é de Belo Horizonte, aposentado da Polícia Federal. Ike ganha as ruas. Dirige o próprio carro, hoje discreto para seu patrão. Ike Batista desce de seu carro na garagem do edifício e seu escritório no bairro do Flamengo. Uma agenda cheia o aguarda. Lá vou eu. Exibe o estilo despojado de sempre, que mistura o prático ao formal. Veste blazer preto de veludo número 48 que ganhou da mulher. É quase que um uniforme. Camiseta escura de microfibras e calça jeans. A caneta? A caneta Cross, presentes bonitos, são presentes úteis, sempre são bons, né? Qual a diferença da agenda atual para aquela que você tinha antes dos problemas com a justiça? Olha, a intensidade é bem igual. Como nos últimos 20 anos, não falta o broche de formato de sol. Afinal, a primeira de suas empresas comercializava ouro, que remete ao sol. E o sol era o deus dos Incas, uma de suas inspirações. Inclusive virou um símbolo que nem no exército, para os bons executivos sempre mereciam uma, duas, três. Então é uma simbologia. O escritório ainda conserva o mesmo aspecto dos tempos de apogeu. Se você pegar esse aqui de 305, foi para a termoelétrica de Pecém, foi em reais, 305 milhões de reais, para a termoelétrica de Pecém no Ceará. Transformamos o Ceará num exportador de energia. Faz bem para você olhar para isso? No fundo, eles refletem como uma medalha de um campeonato, né? Você ganhou. Você conseguiu terminar esse projeto. Tem 50 bilhões de dólares que eu trouxe para o Brasil em projetos que apagaram da minha história. Reuniões com assessores e colaboradores. Hoje, as raras pessoas em quem ainda confia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, nós vamos falar aqui sobre o Brasil do futuro. Como é que é trabalhar para o Ike Batista? Ele exige, mas ele ao mesmo tempo te acolhe na mesma proporção. Entregaria o seu investimento ao Ike Batista? Entrego. Sem hesitação? Acredito muito nele. Mesmo depois de tudo? Ele é um soldado do Brasil. O Ike ele tem uma capacidade de criar riqueza única, fantástica. É um grande gerador de riqueza e um grande distribuidor de riqueza. O que você está pensando, Ike?
que é que vem à cabeça? Ele fez tanta coisa pelo Brasil e sempre teve muito pouco reconhecimento, né? Você sente dessa forma? Sinto. Por quê? É um fato. Você se sente perseguido? Fui, né? 26 de janeiro de 2017. Ike Batista tem a prisão preventiva decretada. No dia seguinte é considerado foragido. 3 dias depois, desembarca vindo de Nova York no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Ike Forquem Batista da Silva se entrega à justiça. Você chegou a pensar em fugir? De jeito nenhum. Eu não fui no aeroporto. Tô aqui pronto, volto pro Brasil numa boa. A imagem do homem invencível, que detinha monumental poder, é agora substituída pela do ser abatido. Bangu Pavilhão 9. O que significa para você? Uma experiência, né? São 3 meses de cárcere. Você estava numa cela comum? Tava com outros 2 presos. Qual o tamanho? Sala, eram 12 metros quadrados com outros 2. Ou seja, menor do que esse ambiente que a gente está aqui, né? Essa mesa, as 2 mesas aqui. É, mais ou menos isso. Enfim solto, tenta se reerguer. Legalmente, qual é a sua situação? Eu posso me mover no Brasil, fazer negócios e não posso viajar para o exterior. Meu passaporte está recolhido. A condenação de 30 anos por corrupção e lavagem de dinheiro é um duro golpe. O que você acha que as pessoas pensam? Porque as pessoas pensam que eu participei de alguma coisa ligada a esses empreiteiros todos, de esquemas. Que é o mais comum no país. É o mais comum. É o que safena esses 2 trilhões de riqueza que vai para o Estado de impostos. O engenheiro metalúrgico não formado, com notável capacidade de vender seus projetos ambiciosos. Identificar oportunidades. 0,6 km por hora não é para qualquer velhinho, não. Cair e levantar. Empreender. Do tamanho do Brasil. Agora, só o tempo vai revelar de quantas vidas é feito Ike Batista. Olhando nos meus olhos, o senhor corrompeu o governador Sérgio Cabral pagando uma propina de 16 milhões e meio de dólares? Não, eu não fiz isso. Obrigado pela entrevista. O que é maior na história de Ike Batista? Sua ascensão ou sua queda? Seus acertos ou seus erros? Sua condenação ou sua tentativa de retomada? Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.